Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa grande concessionária de automóveis no centro da cidade, a atmosfera é eletrizante. Os vendedores estão ocupados, os clientes conversam, e no meio de tudo isso, uma mulher elegante e autoritária reina absoluta, Madame Leroy, a gerente. Conhecida por sua arrogância e desprezo por aqueles que considera indignos de seus carros, ela não suporta ver a imagem de seu estabelecimento manchada. Naquela manhã, David, um homem negro vestido com simplicidade, empurrou a porta da concessionária. Observou calmamente os modelos em exposição, sem incomodar ninguém. No entanto, em segundos, todos os olhares estavam voltados para ele. Um vendedor se aproxima hesitante, mas antes mesmo que possa dizer uma palavra, a senhora Leroy intervém. Ela dá um passo à frente, olha-o de cima a baixo e diz em tom seco: Senhor, acho que o senhor veio ao lugar errado. Os carros usados ficam do outro lado da rua. David permaneceu em silêncio, com um leve sorriso nos lábios. Tentou explicar que simplesmente queria perguntar sobre um modelo específico, mas o gerente, irritado, o interrompeu. Não vou me repetir, senhor. Atendemos uma clientela séria aqui, não curiosos. Diante dos clientes atônitos, ela chamou a segurança para que o retirassem. David, humilhado, mas calmo, saiu sem dizer uma palavra. Poucos minutos depois, um telefonema interrompe a operação da concessionária. O proprietário está chegando para uma visita surpresa. E quando a porta se abre novamente, é David quem entra, desta vez acompanhado por seu advogado e pelo conselho de administração. O rosto de Madame Leroy ficou congelado. Ela acaba de cometer o maior erro da sua carreira: despejar o verdadeiro dono da concessionária de carros. A lição que ela receberia naquele dia ficaria gravada na memória de todos. O sol do meio-dia bate forte nas janelas reluzentes da concessionária Leroy Motors, uma das mais prestigiosas da cidade. Lá dentro, tudo exala luxo, carros de última geração, vendedores de terno e gravata e um gerente sempre em alerta máximo. Madame Leroy, empoleirada em seus saltos agulha, observa o salão de exposições como uma general supervisionando seu exército. Nada escapa à sua atenção. Nesse mesmo instante, a porta se abre discretamente. Um homem entra. Alto, calmo, vestindo uma camisa polo escura e jeans limpos, porém sem marca. Seu nome é David Morel. Ele caminha lentamente ao redor dos carros, parando em frente a um sedã de luxo, com os olhos cheios de admiração. Um vendedor, Thomas, aproxima-se timidamente. Thomas, olá senhor, posso ajudá-lo a encontrar um modelo? David, sorrindo, sim, eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Ouvi dizer que é muito eficiente. Antes que Thomas pudesse responder, a voz gélida de Madame Leroy ecoou pela sala. Senhora Leroy, Thomas, não se preocupe, eu cuido disso. Ela avança com passos firmes, seu olhar percorrendo David com uma mistura de desconfiança e desprezo. Senhora Leroy, senhor, receio que este carro esteja fora do seu orçamento. Nossos modelos aqui custam mais do que um ano de salário médio. David, calmamente, entendi. Mas estou disposto a pagar em dinheiro vivo se eu gostar dela. Senhora Leroy, rindo nervosamente, pagar em dinheiro? Claro, e eu sou a presidente da República. Ela lança um olhar zombeteiro para seus vendedores. Alguns deles riem timidamente. David mantém a calma. Ele olha para o carro uma última vez e depois para o diretor. David sabe, senhora, as aparências enganam. Mas Madame Leroy se recusa a ouvir. Senhora Leroy, friamente peço que o senhor se retire deste local. Não quero ter que chamar a segurança. A tensão aumenta. Os clientes ficam em silêncio, desconfortáveis. David suspira baixinho, pega o celular e olha para a tela por um instante. David, muito bem. Vou indo, mas volto logo. Ele dá meia volta e sai da concessionária sob os olhares constrangidos dos funcionários. Poucos minutos depois, em seu escritório, a senhora Leroy ria novamente com uma colega. Senhora Leroy, sinceramente você viu a cara dele? Ele realmente achou que ia conseguir comprar um carro aqui. Mas o riso dela cessa abruptamente quando o telefone toca. Um número desconhecido. Ela atende o telefone. Voz ao telefone. Olá, senhora Leroy. Aqui é o proprietário do grupo Morel Motors. Farei uma visita surpresa hoje. Prepare sua equipe. O sorriso dela desaparece. Ela se levanta abruptamente. Senhora Leroy, sim, claro, senhor Morel. Estaremos prontos. Ela desliga o telefone, sem saber que o homem que acabou de humilhar é ninguém menos que o próprio David Morel, o dono do grupo. 2 horas depois, a concessionária está em polvorosa.
Os funcionários estão correndo em todas as direções, preparando-se para a visita surpresa do chefão. A senhora Leroy, nervosa mas orgulhosa, ajeita o paletó em frente ao espelho do seu escritório. Madame Leroy, para si mesma agora é a hora de provar que administro esta concessionária com mão de ferro. Ele verá que aqui, tudo está sob controle. Ela desce até a sala principal, inspeciona cada carro, cada arquivo nas mesas. Ninguém deve cometer um erro. De repente a porta da frente se abre lentamente. Um silêncio se instala na sala. Todos os funcionários se viram para a entrada. E David aparece. Vestido desta vez com um terno sóbrio, porém elegante, ele avança com passos firmes, seguido por um homem de terno e gravata carregando uma pasta. Seu advogado, Maitre Dupuis. Madame Leroy franziu a testa incrédula. Senhora Leroy, sussurrando, não é possível, é ele. Ela dá um passo à frente, forçando um sorriso. Senhora Leroy, senhor, creio que já nos encontramos antes, não é? O senhor está voltando. Para uma visita? David, com um sorriso calmo, sim, senhora. Uma visita exatamente. E espero que esteja preparada. Ela riu nervosamente. Senhora Leroy, entendi. Talvez você esteja com o dono que estamos esperando? Você o conhece? David fixando o olhar. Digamos apenas que eu o conheço muito bem. Todos os funcionários trocaram olhares confusos. David se vira para o vendedor Thomas, aquele que havia tentado ajudá-lo antes. David, muito obrigado novamente pela recepção calorosa, Thomas. Você é um dos poucos aqui que demonstraram respeito. Thomas, constrangido mas sorrindo, abaixa a cabeça. Enquanto isso, Madame Leroy começa a sentir gotas de suor se formando em sua testa. Senhora Leroy, espere. Você não está. David retira lentamente um crachá de seu paletó, que exibe o logotipo do grupo automotivo. David, sou David Morel, fundador e proprietário do grupo Morel Motors, do qual esta concessionária faz parte. Um silêncio pesado e opressivo pairou sobre a sala. Os funcionários estão congelados. Madame Leroy ficou pálida como um fantasma. Senhora Leroy, gaguejando. Eu não sabia. Senhor Morel, peço desculpas, David friamente, a senhora não precisava saber. Esse é justamente o propósito da minha visita, ver como meus clientes são tratados quando ninguém sabe quem eu sou. Ela tenta se justificar. Senhora Leroy, foi um mal-entendido. Eu simplesmente pensei. David, interrompendo, você achou que eu era menos merecedor de comprar um carro aqui por causa da minha aparência. É isso mesmo? Os vendedores evitam o seu olhar. Ninguém se atreve a falar. David respira fundo e acrescenta. David, você me humilhou na frente de seus funcionários e clientes. Mas não se preocupe, sua lição está apenas começando. Ele se vira para seu advogado. David, senhor Dupuis, convoque o Conselho de Gestão Regional. Resolveremos esta questão imediatamente. Madame Leroy, pálida como um fantasma, compreende que acaba de selar seu próprio destino. Algumas horas depois, a sala de conferências da Leroy Motors está lotada. Os principais executivos do grupo automotivo se reuniram em torno da grande mesa oval. No centro, David Morel, impassível. Em frente a ele, Madame Leroy, com o rosto fechado, tentava esconder o pânico por trás de um sorriso forçado. Presidente do conselho. Muito bem, Sr. Morel, o senhor solicitou esta reunião de emergência. Pode explicar o que aconteceu? David se levanta lentamente. Seu olhar percorre a sala, depois se fixa no diretor. David, esta manhã, entrei nesta concessionária como qualquer outro cliente. Sem motorista, sem hora marcada, sem terno. Eu simplesmente queria ver como meus funcionários tratam seus clientes. E o que vi me decepcionou profundamente. Ele pega o celular e coloca um vídeo sobre a mesa. Uma câmera de vigilância mostra a cena da manhã. Sob o olhar constrangido dos clientes, Madame Leroy ordenou que a segurança escoltasse David para fora. Um murmúrio percorre a sala. O rosto de Madame Leroy ficou vermelho como um pimentão. David, é assim que se trata um homem na minha concessionária. É assim que se humilha alguém sem nem mesmo falar com a pessoa. E esta não é a primeira vez que recebo reclamações sobre o comportamento desta gestão. Madame Leroy sentou-se de repente, com os olhos brilhando de raiva e vergonha. Senhora Leroy, isso é mentira. Eu sempre defendi os interesses da empresa. Trabalhei muito para fazer desta concessionária um modelo de sucesso. David, calmamente, humilhando os clientes. Julgando as pessoas pela aparência? É esse o seu modelo? Ela baixa os olhos, incapaz de responder. David virando-se para o conselho, uma empresa não vale nada se esquecer o respeito, a dignidade e a igualdade. A cor da pele, a roupa ou a conta bancária não importam. O que conta é o ser humano.
Um silêncio pesado se instala. Em seguida, o presidente do conselho se pronunciou. Presidente do conselho, senhora Leroy, seus resultados financeiros são bons, mas seu comportamento é inaceitável para a reputação do grupo. A pedido do proprietário, sua posição está suspensa com efeito imediato. Madame Leroy empalideceu. Ela tenta falar pela última vez. Senhora Leroy, senhor Morel, eu imploro, me dê uma segunda chance. David, friamente você me julgou em um segundo. Hoje eu retribuo o favor. Ela baixa a cabeça, derrotada. 2 agentes de segurança interna a acompanham até a saída, sob os olhares silenciosos dos funcionários. Quando a porta se fecha, David se vira para Thomas, o jovem vendedor. David, você demonstrou integridade e respeito. É tudo o que espero dos meus funcionários. A partir de hoje, você é o novo gerente desta concessionária. Thomas, em estado de choque, permanece sem palavras. Thomas, senhor, eu não sei o que dizer. David sorrindo, basta dizer obrigado, e lembre-se, sempre trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Já se passaram alguns dias desde a queda de Madame Leroy. A concessionária Leroy Motors, agora administrada por Thomas, respira uma atmosfera completamente diferente. Os funcionários estão mais relaxados, os clientes são melhor recebidos e uma grande placa foi colocada na entrada. Aqui, todos merecem respeito. Naquela manhã, David Morel retornou discretamente à concessionária. Desta vez não está fantasiado, mas sim com roupas casuais, como em sua primeira visita. Ninguém o reconhece de imediato. Ele entra, observa os vendedores conversando gentilmente com um casal de trabalhadores e oferecendo um café a um cliente idoso. Com um sorriso no rosto, ele sabe que a mudança começou. Thomas percebe isso e imediatamente dá um passo à frente. Thomas, senhor Morel. Que surpresa! David, eu só queria ver como as coisas iam. E tenho que dizer, estou orgulhoso. Thomas baixa a cabeça humildemente. Thomas, o senhor foi quem me deu o exemplo. David sorrindo, não, Thomas. A vida nos ensina quando sabemos ouvir. Eles param em frente ao mesmo carro que deu início a toda a história. David colocou a mão no capô, perdido em pensamentos. David, sabe, não é a riqueza que define um homem, nem a sua cor, nem as suas roupas. Esses são os valores dele. E às vezes é preciso ser desprezado para lembrar ao mundo o que é o verdadeiro respeito. Thomas acena com a cabeça, comovido. Os funcionários ao redor escutam em silêncio. David concluiu em voz baixa. David, enquanto eu for o dono desta empresa, ninguém aqui será julgado pela aparência, mas sim pelo que realmente é, um ser humano. Ele sorriu, cumprimentou a equipe e saiu da concessionária sem dizer mais nada. Mas desta vez todos o olham com admiração, não porque ele seja rico, mas porque provou que dignidade e justiça valem muito mais do que qualquer carro de luxo. Lâmpada elétrica moral da história. Respeito não se mede por cor, riqueza ou posição social. Ele se doa, simplesmente porque a grandeza de um ser humano se revela na maneira como ele trata os outros.